Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para gravar mais um vídeo hoje. E meu nome é Carlos Tramujas. Estou aqui na Bonsai do Campo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre caducifólias, aí mais especificamente sobre os Acer, Acer palmato. Agora, como vocês estão vendo aqui atrás, nós já estamos aí com uma coloração outonal, agora falta pouco para os nossos Acers aí perderem completamente a folha e a gente começar a fazer, uma porção de intervenções aí importantes que a gente faz nas caducifólias. Agora falta pouco para que isso ocorra, mas hoje eu queria, mais do que tudo, mostrar para vocês um pouco somente das podas, sabe, especificamente assim. Porque na arte do bonsai, esta visão da seleção dos galhos aí que você tem que escolher, ela é muito importante. Eu tenho aqui vários Acer aqui pequenos e que eu vou mostrar para vocês as possibilidades, Aqui no viveiro nós fazemos aí podas periódicas, para que a gente aumente esta ramificação e que a gente possa favorecer um trabalho aí posterior. Nós não temos como fazer uma poda de seleção em galhos pequenos aí em todos os pré-bonsais aqui que nós temos. Então eu queria dar uma dica aí para vocês, um pouco da maneira como a gente tem que proceder com isso. Esse aqui é um Acer, vocês podem ver a coloração dele aqui meio laranja, e é uma espécie que a gente chama aqui no viveiro de Orange Green. Mas eu não sei se é também. Essa história das espécies de Acer aí é muito difícil de você identificar. Nós podemos ver o seguinte aqui, Esse aqui ele está direcionado a gente formar aí um tronco e copa, Nós fazemos aí esse estilo vassoura, que seria aí um rokidashi, Ou seja, uma parte de tronco que ele vai abrir e vai formar uma copa bem aberta e bem bonita. Isso é muito bonito, porque o Acer com as folhas pequenas, depois eu vou mostrar o tamanho da folha dele, vocês vão ver como é uma beleza. Claro, neste caso, por exemplo, nós temos que selecionar aqui os galhos, por exemplo, que estejam muito juntos. Então, este galho aqui que eu tenho aqui dentro de uma forquilha, por exemplo, ele tem que ser eliminado. Vou cortá-lo aqui. E dessa forma, nós vamos tirando esse tipo de galinho aqui, tá vendo? O Acer palmato, ele forma muito esse tipo de brotação aqui, que são 3 brotos aqui, tá vendo? Ele forma essa saída com 3, aonde nós devemos sempre cortar essa parte central aqui, e deixarmos apenas 2. Então, esse é o procedimento básico aí que a gente faz com o Acer palmato. Mas aonde eu quero chegar, de fato, é que você, a partir de uma muda bruta, como essa aqui, por exemplo, já um pré-bonsai, você pode fazer seleções de galhos aqui para que você comece já a fazer um bonsai aí com um pouquinho mais de qualidade. Então, por exemplo, eu tenho esse tronco aqui, que ele poderia seguir por aqui ou seguir por aqui, e nós poderíamos cortar deixando apenas alguns galhos, Bom, nesse Acer aqui, como vocês podem ver, esses 2 troncos aqui, uma das opções que a gente tem é fazermos uma seleção, aí optarmos por um ou outro e fazermos uma planta de tronco único. Só que neste caso aqui, tanto se eu tirar este lado aqui quanto este, não vai ser o melhor movimento aqui para que a gente possa formar a nossa árvore. Então eu vou tirar mais um galinho aqui da parte de trás, tá vendo? Eu vou diminuir um pouco essa parte de cima aqui, para que vocês possam dar uma olhada, porque esse aqui está muito longo, então eu vou diminuir aqui, tá vendo? Deste lado, eu vou tirar este galho aqui, aqui do centro também, tá vendo? Porque o Acer palmato, mais do que tudo, ele faz esse tipo de brotação aqui, Então esse aqui foi uma poda que foi feito no ano passado, aqui, tá vendo? Poda no ano passado, e a partir daqui ele solta aqui vários galhos, Estes galhos aqui é que tem que ser
selecionados. Eu vou selecionar aqueles que estejam, ou que fiquem melhor posicionados, e que mantenham aí uma proporção de diâmetro de galho, né? Tá vendo? Então, neste caso aqui, por exemplo, eu vou tirar um aqui de dentro, ó, tirei um da parte de dentro. Este aqui, ó, vocês podem ver, ó, ele tem um entrenó aqui muito longo, tá vendo? O entrenó é essa parte interna aqui, ó, onde tem uma gema de brotação, e aqui tem outro par de gemas. Aqui nesta parte intermediária aqui não vai brotar nada, e está muito longo. Então eu vou reduzir aqui, ó. Vou reduzir esse, vou tirar mais um fino, vou reduzir o outro aqui também, ó, tá vendo? Vou tirar esse aqui, que também. Aqui. Aqui eu já fiz uma poda, ainda tem muitos, né? Eu vou ter que tirar mais um aqui ainda. Vou tirar aqui, ó. Pronto. E esses aqui é a mesma coisa. Ó, como o entrenó aqui é mais curto, que vocês conseguem observar aí, ó. Tá vendo? Ele é mais curtinho. Então esse aqui eu posso deixar nessa condição, ó. Aqui eu vou tirar esse aqui, deixar o broto que vá para o lado de fora aqui, ó. Ó. E aqui a gente pode fazer uma poda dessa forma aqui. Pronto. Ó. Eu estou diminuindo ele, ó, e eu não vou passar arame nenhum, ó, tá vendo? Eu só estou deixando ele todo mais proporcional. Ó. Qual é a época de eu fazer isso? Quando o Acer está sem folhas, né? No inverno, no outono, que você pode fazer uma poda de correção. Poderia passar alguns pequenos arames aqui, sim, sem dúvida, para eu poder direcionar alguns galhos. E a partir daqui agora, desta parte que já está mais equilibrada, é que você começa a trabalhar ele com mais detalhe, né? Cuidando melhor das brotações, não deixando engrossar tanto. E esta aqui, particularmente, vocês podem ver que é uma brotação que está mais grossa. Eu vou tirá-la aqui, ó. Pronto. Tirei. Porque dessa forma eu fico com os galhos apenas mais finos, sabe? Ó. Pronto. Pode deixar, tá vendo? Essa é uma maneira da gente já ter uma brotação equilibrada. Essa seleção de galhos aí, ó, é muito importante você fazer. E aí entram essas regrinhas básicas, né? Aí que são tão conhecidas aí no bonsai, né? Você cortar os galhos que se cruzam, você cortar os galhos que são paralelos, né? Então, isso tudo é muito importante, né? Você estudar um pouco nesse sentido aí vale a pena. Nesse momento aqui, ó, eu já tenho uma arvorezinha que vai ficar deste tamanho, mais ou menos, quando brotar agora, que pode ir para um vaso muito baixinho. Vai ser um exemplar aí bem elegante de Acer palmato. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, essa variedade aqui de Acer palmato chama também de Yamamoe midi, né? Quer dizer, aí o Acer da montanha, mas tão pouco a gente sabe a espécie correta, né? Se você olhar um catálogo de Acer, você fica louco de ver aí as centenas e centenas de variedades de subespécies que existem. Essas são as folhas aí, ó, dessa variedade de Acer. Você pode ver que elas são muito pequenas, ó. A folha do Acer palmatum aqui, normal, ó, é mais ou menos esta aqui, daqui para maior, inclusive. Olha o tamanho dessa variedade aí, ó, né? Nós aqui chamamos de Yamamoe midi, porque eu conheço os Yamamoe midi da Europa, lá que eram importados do Japão e tinham realmente as folhas menores, mas tenho minhas dúvidas. Então, palmatum comum e esta folhinha aqui. É muito indicado este tipo de Acer aqui para a gente fazer os chorrinhos, né? As plantas aí
pequenas do bonsai, até 20 centímetros, 25 centímetros, por exemplo. Aqui nós temos um outro Aster palmato, também, daquela mesma variedade, né? E vocês podem ver que esse aqui, ele já vai seguir uma linha diferente, tá vendo? Ele tem um tronco único, né? Que é o característico aí dos Acer, né? O Acer, vocês podem ver, pesquisem aí na internet, por exemplo, em livros, vocês vão ver que ele sempre tem um tronco com um movimento leve, um tronco único, com os galhos que saem quase que horizontais para formar esse volume. Um pré-bonsai deste aqui, ó, a primeira coisa que eu fiz foi ver essa questão aqui do nebari. Eu tirei a terra para ver onde é que começariam as raízes e a partir disso eu vou começar o trabalho. Desse lado aqui, ó, eu tenho 2 galinhos aqui, ó, nessa posição. Eu tenho 2 galinhos aqui, ó, que estão posicionados aqui da seguinte forma. Além deles saírem do mesmo ponto, eu tenho um galho aqui que teve uma brotação muito forte aqui, ó, tá vendo? E que ele não tem entrenós dentro aqui, ó. Então eu vou até tirar aqui para que apareça o outro. Olha esse aqui, que beleza, a quantidade de entrenós curtos que tem e a brotação que ele apresenta. Então esse aqui sim vai ser o escolhido. Ele é um galho um pouquinho grosso aí para estar nessa posição, né? Mas mesmo assim ele é um galinho muito bom. Ó, aqui eu tenho 2 galhos aqui nessa posição, né? Eu tenho este galho aqui, que ele é um pouquinho mais grosso, tá vendo? Mas aqui teria um outro também. Então eu vou deixar este galho que já está um pouquinho mais grosso, ele tem entrenós que não são muito longos, e vou cortar esse outro que sai na mesma posição. Ó, aqui já tem mais uma seleção de galhos, ó, tá vendo? Eu vou preparar esse galinho aqui também, ó, tá vendo? Eu tenho 3 aqui, como eu falei, ó. Tá vendo aqui, ó? Os 3 galhos aqui, ó. Desses 3 aqui, como eu vou baixar esse galho aqui nesta posição, ó, esse galho aqui, não adianta eu querer colocá-lo aqui para o lado, ó, ele vai atrapalhar. Então eu vou tirar esse e vou tirar esse outro aqui também, ó. Tá vendo? Fiquei com esses 2, um fininho e um pouco mais grosso. Poderia trabalhar com esse aqui, tem muitos entrenós aí, né, curtos, e esta é uma característica dessa espécie. E eu vou tirar esse fino aqui de baixo, que não me faz falta, né? Então, dessa forma aqui, eu já tenho um galinho aqui, ó, que já está bem posicionado. Ah, ficou só o galho. Ficou, mas esta base aqui, ó, é que é a fundamental, né? A gente tem que pensar em montar uma base para o futuro aí com a nossa árvore. E este galinho aqui, tá bom. Por que que eu tirei os outros? Porque eles não estavam bem posicionados. Eu vou ter que trabalhar daqui para frente com as próximas gemas que vão sair ao longo desse galho. E isso vai acontecer, né? É certeza. Deixa eu mostrar esse outro aqui para vocês. Ele é um pouco mais grossinho, mas eu também vou tirar os entrenós tão longos aqui. E ó, vou tirar aqui. Tá vendo como aqui ele está muito longo, isso aqui, ó, o espaço. Aqui todo ele é curtinho, é bonitinho, ele vai formar uma ramificação aqui muito fina aqui nesta parte. E aqui eu tenho isso aqui longo. Então eu vou tirar aqui também, ó. Pronto, já tenho 2 aqui estruturados, ó. E tenho este aqui, né? Esse é um galho que ele pode funcionar aqui como um primeiro galho, tá vendo? Nós vamos passar um arame aqui, ó. Ele vai ficar com uma leve curva, mas é assim, os Acers têm também esse formato. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar os galhos de baixo aqui, ó. Entrenó longo aqui, tá vendo? Tá vendo? Curto aqui e longo. Então no Acer é assim, ó, eu não posso ter um entrenózinho curtinho aqui, bonitinho, e de repente isso aqui todo longo. Então vou ter que tirar aqui, ó, né? Ó, aqui é a mesma coisa. Tem um entrenó curto e tenho esse aqui muito longo aqui, ó. Ó, aqui, ó, né? O correto aqui nesse caso também é tirá-lo. Ele é um galho do centro, pronto. Esse aqui também está um pouco longo, mas está bom. Aqui eu vou deixar assim.
Deixa eu dar uma selecionada aqui em cima, para mostrar para vocês também. Estou tirando aqui uns galinhos aqui. Também estão mal posicionados. Eles crescem para cima, eles estão crescendo juntos demasiadamente uns dos outros. Vou tirar esses aqui também. Vendo como eu vou raleando essa copinha aqui, porque assim, por mais que eu tenha esses galhos aqui saindo, né, nas direções aqui, em diferentes alturas, nas posições aqui, eu tenho que continuar isso até um certo limite, né? Depois disso, eu tenho já que fazer uma ramificação aqui para a gente ter o fechamento da copa. Isso aqui eu vou começar a fazer agora aqui, fazendo uma podinha de seleção. Ó, tá vendo esses dois galinhos aqui que estão juntos aqui, ó? Demasiadamente juntos aqui, eu vou tirar esse. Pronto. Tirei. Vou dar um acabamento aqui com alicate. Aqui. Vou cortar aqui também. E esse aqui, ó, é um galho que acabou ficando pesado aí nessa posição, né? Tá vendo? Os outros estão relativamente finos, esse aqui meio pesadinho demais. Vou tirar também. Ó. Deixei 3 galinhos aqui para que eles abram aqui e formem uma copa. E esses aqui, ó, eu ainda posso trabalhar com eles passando um araminho. Então aqui, vou passar um arame agora. Tem que ser um arame que não seja muito fino, porque esse aqui é um galinho meio grosso, né? Aqui. Ó, vou segurar ele aqui, vou dar uma voltinha aqui e vou passar nesse aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. E esse aqui, ó, evitando passar em cima das gemas, tá vendo? Ó. E sem apertar muito. Aqui, é o suficiente. Galho um pouquinho mais longo. Nessa posição aqui, ele não precisa ter um ângulo negativo, é por aqui mesmo, né? E aqui eu tenho um outro aqui, que é um galho mais rígido, e praticamente ele já está na posição também. Esse trabalho aqui, minha gente, ele é simples, ó, mas é isso que vai dar início realmente a um trabalhinho mais detalhado, né? Eu posso inclusive pegar, ó, um arame mais fininho e vir e já passar nesses galhos mais finos também, já deixar que eles já comecem mais ou menos a crescer na posição mais adequada, tá vendo? Um pouquinho mais abertos, assim. Pronto. Assim, eu tenho galhos já nas diversas posições, né? Eu vou deixar esse aqui de frente e assim, ó, conífera, e vou deixá-los assim. As caducifólias, elas são assim, né? Os galhos não são extremamente baixos e caídos. Muitas delas crescem já com os galhos um pouquinho mais para cima. Aqui seria o início da estrutura aqui do nosso ácer, né? Eu tenho esses 2 galhos que vão fazer aqui um belo movimento. Esse aqui eu poderia baixar ainda um pouco mais. Ó. Esse aqui também é um galho mais grosso. Mas aqui seria uma frente, eu já tenho um galho aqui posicionado de fundo. Esse é o começo. É um bom exemplo para um ácer especificamente. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui para vocês agora. Seguindo aqui, temos um exemplar aí. Ele tem um bom nebar, é um exemplar aí que já é um pouquinho mais velho. Mas, deste lado aqui, ó, vocês podem ver que tem um defeito grande aqui. Ó. Então, provavelmente foi uma machucadura ou foi um fungo que atacou, ele acabou secando essa parte aqui.
e ficou com uma conicidade invertida, tá vendo? Vai ser muito difícil de eu corrigir este defeito aqui, ó. Então, tem muitos casos também que, claro, você pode optar, por exemplo, em você ter uma base dessa e você subir por algum outro galinho. Esse aqui eu vou cortar, né? Ele, aparentemente, ele pode parecer meio grosso, mas você sabendo usar aqui um alicate côncavo, tá vendo? Ó, você vai tirando aos poucos, tá vendo? Ó, o aço, madeirinha mole, ó, com um alicate pequeno, côncavo, eu vou tirando. Tem uma madeirinha dele ali que já estava com uma parte deteriorada, foi bom até que eu tenha feito isso. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu cortar com o meu lateralzinho aqui agora. Ó. Pronto. Tirei. Então, deixa eu acertar agora com o alicate côncavo aqui, devagarinho, eu vou acertando, porque eu quero que essa cicatriz aqui fique o menor possível, né? Eu vou cuidá-la depois, mas que ela tente manter uma conicidade com esse galho menor aí que eu deixei, ó. Tá vendo? Ó, vou cortar aqui. Ó, essa é a vantagem, né, de você ter uma ferramenta de acordo aí de bonsai, né? Um alicate côncavo desse. Você viu que eu cortei um galho grosso aqui, sem precisar sequer de um serrotinho. Aqui tem que ser um cortezinho mais côncavo um pouco, né? Você usa o dedo aqui para apoiar a ferramenta, tá vendo? Ó. Pronto. Dessa forma aqui, ó, eu passo a ter um belo nebário, passo a ter um tronco aí significativo e onde eu vou ter que tratar dessa cicatriz aqui, é claro, né? Mas eu vou tirar esse galho aqui, ó, tá vendo que, ó, tem uma brotação muito grande já, eu vou dar uma diminuída nele, acertar esta partezinha aqui também, tá vendo? Diminuir aqui, ó. Pronto. Essa aqui seria uma outra possibilidade, claro, quando a planta nos oferece, né? Imagina que aqui, essa plantinha, no futuro, vai estar num vaso aí pequeno, né? E vai ter uma copa também pequena com um tronco grosso aí nessa posição. Então, essa seria uma outra linha de trabalho também que pode ser feito com os astros, desde que você ache uma saída boa, né? Um galho bom para poder fazer esses cortes e a partir disso você começar aí a busca pelo chorrim, né? Você trabalhar isso aqui, e podas e cura cicatriz e tal, para que você chegue a um bom resultado. Esse aqui, ó, é um outro acer também, um pré-bonsai, tá vendo? Perdeu as folhas agora. De situação que eu tenho no campo, eu consigo deixar eles com tronco único ou não. Podem ver, ó, que beleza, esta curvinha, né, que ele faz suave, típica dos acers. Aqui já foi feito um nebário, só que assim, ó, esse galho aqui é demasiado grosso aqui, ó. Então, num trabalho desse aqui, eu vou cortar este galho apenas, deixando-o fino. Vou cortar este aqui, ó, por causa desse entrenó aqui, ó. Ó, tá vendo isso aqui, ó, gente? Aqui, ó. Isso aqui, ó, o que vai fazer com que eu corte fora, se eu quiser fazer bem feito, né? Porque eu não posso ter esse espaço todo aqui. Então, eu vou cortar aqui, mas com a garantia de que eu já tenho brotos pequenos aqui ao redor dele todo. Então, esse aqui é um excelente material para você começar, tá vendo?
Posso ainda dar uma acertada aqui em cima, tirar essa parte, tá vendo? E tirar aqui, ó. Pronto. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Esse excesso de brotos aqui que tem que fazer uma limpeza para que ele brote de acordo com o nosso ácido, com esse belo movimento aqui. Quando você acha um pré-bonsai assim, sorte, né? Mais um e o último, para que vocês tentem entender melhor esse processo do trabalho aí com as plantas desde pequenas. Último da série que nós vamos ver aqui. Neste caso, eu tenho um ácer aqui, ó, que ele está bem cheio também, muita ramificação, e com duas saídas principais do tronco aqui. Ó. Eu resolvi que eu quero fazer um ácerzinho mais elegante, né? Eu vou deixar um tronco só para mim poder ter uma linha do tronco, uma linha de subida até o ápice. Neste caso, eu tenho este aqui, ó, que ele tem um leve movimento aqui, e esse outro que é totalmente reto. Eu vou já cortar aqui de costa mesmo, tá vendo? E assim você pode ver que, ó, vou cortar este aqui, ó. Cortei esse, vocês podem ver que agora a linha de crescimento vai ser neste aqui. Vou aliviar agora os galhos e acertar essa cicatriz, ó. Um cortezinho côncavo aqui, porque essa é a maneira de que tenhamos aí a certeza de que ele vai cicatrizar e que vai desaparecer, né? E vou tirar alguns galhos aqui, vou aliviar alguma coisa aqui já, ó. Tá vendo? Galhos que eu já sei que eu não vou utilizar, ó. Esses galinhos aqui mais grossos. Aqui também. Essa aqui seria a frente nova do nosso ácer, né? Ele ficou com um galinho de frente, eu até posso tirar esse aqui, mas o importante é isso, né? Nesse aspecto todo aí do trabalho com os áceres, sempre é tentar descobrir uma linha do tronco que não fique com curvas extremamente radicais e nem muito fortes, o mais suave possível, o mais natural possível. E dessa forma, posteriormente, nós vamos trabalhar aí com os galhos mais finos e as novas brotações. Bom, hoje mostrei para vocês aí um pouco sobre as podas das plantas pequenas de ácer com alguns detalhes, né? Nós temos que ir praticando, né, com isso, aprendendo já desde pequeno a seleção dos galhos e tudo, levando em consideração sempre as regras básicas. Isso ajuda muito a você iniciar o seu trabalho. Então, ficamos por aqui. Um bom fim de semana para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.